Café Virtual. Apresentação: Regina Helena. Um programa da Sexta Igreja Presbiteriana de Uberlândia. Seja bem-vindo ao Café Virtual. Obrigada por estar aqui comigo para aprendermos mais um pouquinho da Palavra de Deus. E hoje é dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher. E somos nós, meninas. Parabéns para cada uma de vocês. Somos nós que somos sensíveis, românticas, né? Envolventes. É muito bom ser mulher. E eu gostaria hoje de pensar um pouquinho sobre as mulheres da época de Jesus. Como elas eram? Quem era Jesus para elas? A gente olha, estuda, né, os evangelhos, a gente vê que Jesus tratava aquelas mulheres com amor, com respeito, com honra. Ele se importava com elas, ele curava, ele prestava atenção nelas, né? Que coisa tremenda! E aquelas mulheres, então, elas tiveram assim uma postura maravilhosa que me ensina tanto. Quando você abre lá em Lucas, capítulo 8, de 1 a 3, diz assim: aconteceu depois disso que andava Jesus de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 apóstolos iam com ele. Também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. E Joana, mulher de Guza, procurador de Herodes, Susana e muitas outras, as quais lhe prestavam assistência com os seus bens. Mulheres de diferentes origens, culturas, mas que estavam ali junto com o Senhor. E elas iam de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, e eu penso naquele sol inclemente daquela região desértica, e aquelas mulheres iam, não só elas iam, mas elas ajudavam a Jesus com os seus bens, tá? Assistiam a Jesus e os seus discípulos. Eu fico tão maravilhada, né? Coração acolhedor, generoso, assim como foi a mãe de Rufo. Paulo fala assim em Romanos 16, versículo 13. Saudai a mãe de Rufo, ela foi uma mãe para mim. Eu imagino Paulo, né, uma pessoa idosa, mas ele enxergou naquela mulher o carinho de uma mãe, o acolhimento de uma mãe. Como a gente precisa fazer isso, aprender a ter essa sensibilidade, né, para poder ser uma mãe para tantos filhos que aí precisam. Eu lembro de uma história de uma amiga, ela tinha um neto que foi criado na igreja. E esse neto se desviou, foi para a faculdade, começou a usar drogas, começou a andar com más companhias, né? E ele dizia que Deus não existia. Só que um dia, conta que ele sentiu uma angústia tão grande, um domingo à tarde, ele sentiu uma angústia tão grande na cidade onde ele estudava, e ele resolveu ir na igreja e falou: eu vou conversar com o pastor, né? Deus, fala comigo se o senhor existe. E foi na igreja. Quando ele chegou lá, ele sentou no final e ficou ensaiando. No final do culto, ele ia falar com o pastor. Só que no final do culto, o pastor dá um aviso: eu vou me reunir com os presbíteros logo após o culto. E ele no coração ficou cheio de mágoa. Deus não existe mesmo. Olha só, eu vim aqui para conversar, para resolver minha questão e não vou conseguir, né? Daí ele está saindo, de repente, uma senhorinha, uma idosa, pega no braço dele e fala: vem cá, vem cá. Eu vi você e Deus começou a mexer no meu coração, a falar comigo, que eu deveria conversar com você e orar com você. Eu não sei o que você está passando. E começou a conversar com aquele menino. Começou a falar coisas maravilhosas, tudo aquilo que ele precisava, que ele queria, ele sonhava em ouvir. E daí, quando ele saiu de lá, disse que ele saiu chorando. Chegou em casa, ligou para a avó dele e disse: vó, Deus existe. Ele falou comigo. Ele usou uma senhora idosa para falar comigo. Eu quero dizer que eu vou mudar de vida. Eu vou parar com essa vida doida que eu estou tendo. E eu vou buscar esse Deus.
como Deus pode usar a mim e a você se nós tivermos essa vontade de trabalhar na sua seara, essa sede de ouvir a palavra, assim como tinha a Lídia, né, lá na cidade de Tiatira, que ela ficava lá ouvindo a palavra, tinha sede, prestava atenção naquilo que ela estava ouvindo. Mulheres ousadas, corajosas, leais, né? Mulheres que presenciaram milagres, mulheres que acompanharam Jesus até o final. Estava tudo escuro, difícil, o medo estava assolando a todos, estava todo mundo assustado, né? Havia uma pedra no túmulo de Jesus, mas nada podia impedir aquelas mulheres de ir até lá. Eu acho isso maravilhoso, né? Eu vejo aqui em João capítulo 20, né? No versículo 10, os discípulos voltam para casa depois da morte de Jesus. Mas Maria Madalena permanecia junto à entrada do túmulo chorando. Meus amados, quando a gente tem ousadia de lutar por aquilo que a gente crê, de perseverar, de ir até o final, né? Milagres acontecem, a gente vê o sobrenatural acontecendo. Jesus, então, ele se apresenta a ela. Mas antes dele, 2 anjos, né? Se apresentam a Maria, vestidos de branco, e pergunta por que está chorando. E ela diz assim, porque levaram o meu Senhor, eu não sei onde o puseram, cadê, meu Deus? Muitas vezes a gente fica assim, né? Quando a escuridão vem, a luta, a doença, cadê o meu Deus? Cadê o Senhor? E a Maria Madalena estava assim. Daí quando ela olha para trás, ela vê Jesus em pé, mas ela não reconhece. É assim também conosco. Às vezes Deus está ministrando, está dando milagres e a gente não enxerga, a gente não vê, porque a gente fica só preparada para lamentar, para resmungar e não para ver milagres acontecendo, não é verdade? A gente às vezes pede milagres, mas a gente só fica lamentando, ele não vem, cadê? E assim, Maria Madalena também não reconheceu Jesus. E quando Jesus pergunta para ela, por que você está chorando? A quem você procura? E ela então fala, eu estou procurando meu Senhor, cadê meu Senhor? Eles tiraram o meu Senhor. Ela tem coragem de falar para aquele homem. Jesus tinha sido morto, ela podia ser morta também. Mas Jesus então diz para ela, Maria, e ela então reconhece, esse é o nosso Deus que nos chama pelo nome, né? E ela diz em hebraico, Rabone, que quer dizer mestre. Oh, o Senhor está aqui. Esse é o nosso Deus. Quem serve a Deus vislumbra milagres. Deus vai tirando as teias, né? As escamas do nosso olho, a gente vai enxergando milagres. Essa é a vida com Deus. Que nós estejamos preparados, que a minha fé me faça crer, me ter um entusiasmo de saltar realmente, né, montes. Fé de permitir que Deus me mostre milagres, me mostre o projeto dele para a minha vida. Ai, como uma coisa linda, né? Porque a gente vê essas mulheres acompanhando Jesus, mesmo na luta, ameaçados, né? E elas podiam estar revoltadas, eu não quero mais brincar disso, eu vou lá no sofá coçar minhas feridas, né? E muita gente faz isso, às vezes por causa de problemas, por causa de barreiras, fala, eu não quero mais saber de trabalhar, eu não quero mais servir, porque não está dando certo, eu fico levando pedrada. Mas quem serve a Deus não fica contabilizando, não fica regulando, serve de coração aberto, não é para homens, é para Deus. E elas estavam ali no túmulo, né? Maria Madalena, depois a gente tem outras também chegando até o túmulo. Sabe, não importa a situação que a gente dá, é a certeza de que Deus não nos abandona. Vamos pedir a Ele que tire a venda dos nossos olhos para a gente enxergar os milagres que Ele tem preparado para mim e para você. Eu não sei o que você está esperando, o que você está pedindo. Começa já a agradecer. Começa já a pedir a Deus que você passe a enxergar aquilo pelo qual você está pedindo. Sabe,
a dor, a perda não pode me azedar, não pode me paralisar. Não posso deixar que tenha poder sobre a minha vida. Eu estou falando isso para você, mas a começar em mim, eu não devo permitir que eu fique lá, sabe, exagerando a minha dor. Deus não me responde, eu não estou conseguindo resposta. Que eu possa chegar na presença de Deus e falar: Senhor, eis-me aqui. E foi isso que nós vemos aqui acontecer. Jesus fala para ela: olha, vai, conta, anuncia. E ele fala para mim e para você: anuncia aos demais, anuncia. E ela então ela foi correndo e disse: eu vi o Senhor. E ela contava. Eu sei que a gente tem visto muitas coisas. Vamos anunciar o que nós temos visto. Aquilo que a gente não viu ainda, que a gente está esperando, vamos crer, vamos nos entusiasmar. Eu quero dizer para você, meninas, que estão me ouvindo, né, especialmente, hoje é o Dia Internacional da Mulher. Deus tem uma missão para mim e para você, que a gente se prontifique a fazê-la, né? Com doçura, com café no bule, né? O café que anima, que alegra, que sabe, que dá novo ânimo, que a gente tenha sempre uma palavra que anima, que, sabe, que a gente dê o melhor da gente, que a gente compartilhe aquilo que Deus tem feito na nossa vida, na nossa história. Mas que a gente, como a exemplo daquelas mulheres, que a gente se debruce na presença de Deus em oração. Assim como a gente vê lá em Atos, né, aquelas mulheres orando, perseverando, né? Lá em Atos, capítulo 1, 14, diz que todos perseveravam em oração com as mulheres, né? E Maria, mãe de Jesus, elas estavam ali orando. Depois a gente tem que a Maria, mãe de Marcos, ela reunia os crentes para orarem na casa dela. Daí Deus faz um milagre, liberta, né, Pedro da prisão por meio de anjos, e elas presenciam, porque elas estão ali, elas não abandonam a presença do Senhor, elas ficam ali, né? Demos uma missão. Deus está conosco, Deus tem algo para mim e para você. Deus tem algo. Eu acho fantástico isso, que a gente entenda que o nosso Redentor está vivo e que a gente possa abrir nossos olhos, enxergar o nosso Deus, o nosso dia a dia, nas coisas que nos acontecem. E não só enxergar, mas divulgar, anunciar, falar desse nosso Deus. Fortalecer a nossa fé na presença dele, nas orações, né? Para que a nossa fé não suma, não desapareça, não murche, quando nós tivermos provação. Que nós possamos sempre ter essa sensibilidade para enxergar Deus na nossa vida, na nossa história. Sempre ter a certeza que Deus não nos abandona e que nós servimos a um Deus vivo. Que Deus encha meu coração e o seu de coragem, de ousadia, de generosidade, de disposição de anunciar o que temos visto, ouvido e experimentado. Amém, minhas amigas. Parabéns, meninas, pelo seu dia. Parabéns aos homens que me escutam, pelas suas esposas, suas filhas, sobre das suas mães, né? Mulheres que te circundam. Obrigada, meu Deus, pela mulher, por sermos mulheres, e que Deus nos abençoe e que nós possamos fazer diferença nesse mundo, fazermos algo especial, tratados, dirigidas por Deus. Amém? Deus abençoe muito você, a sua vida, a sua história, no nome de Jesus. Um grande abraço e até a próxima, se Deus quiser.